prazer poder estar aqui novamente falando com você sobre mais uma mulher de Deus. Mais uma mulher que nos ensina muito e eu quero saber se você vai saber quem é essa mulher. Lápis, caneta na sua mão para que você possa anotar. E se você souber quem é essa mulher, antes que eu diga, coloque aí nos comentários que você descobriu e quem é essa mulher. E agora eu vou começar a trazer um resumozinho da vida, né, da vida dela para que você possa descobrir e anotar aí. Havia um casal que chamava Elimeleque e Noemi. Esse casal tinha 2 filhos, moravam em Belém. Belém estava passando por um tempo de escassez, de fome, então eles mudam para Moabe e lá seus filhos vão se casar com 2 moabitas. O pai vai morrer, que Elimeleque morre, depois de um tempo morrem os 2 filhos, vão ficar agora o quê? 3 viúvas. E a mãe vai falar o seguinte: eu vou voltar para Belém, não vou mais ficar aqui, eu não tenho mais por que ficar aqui. Então eu vou embora. E vocês 2 vão embora para a casa dos seus pais e vão se refazer suas vidas, porque eu não tenho mais nada para te oferecer, então vocês estão livres para ir. Uma nora despede e vai embora, a outra nora não aceita. Estamos falando de quem? Exatamente, estamos falando de Ruth. Hoje nós vamos aprender com Ruth. Ruth tem muitos ensinamentos e nós vamos aprender cada um deles. E eu gostaria de falar para você que Ruth, enquanto ela esteve casada, ela observou a vida que a família de seu esposo tinha, totalmente diferente da vida que ela foi criada. Ela foi criada no meio de um povo politeísta, ou seja, tinham muitos deuses, adoravam deuses de todos os jeitos, e ela, de repente, ela está casada com um homem que é descendente de Abraão, que tinha um Deus, que era um Deus diferente, era o verdadeiro Deus, e ela começa a aprender daquele Deus. E ali aquele Deus ensina, uma das coisas que ele ensinou, que ela aprendeu, foi o amor. Deus, o que ele nos ensina em todo o tempo é amor. Amor a ele, amor ao próximo. Os 2 mandamentos que Jesus deixou para nós é o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E essa mulher, ela aprendeu sobre o amor. E ela aprende a amar a sua sogra. Então, o que ela vai fazer a sogra quando a sogra diz que é para ela ficar? Ela não quer ficar. Ruth, ela vai ouvir várias vezes, a sogra vai insistir muito com ela para que ela fique. E ela vai nos dar o primeiro ensinamento, que é decisão. Ela decide ficar, ela decide acompanhar sua sogra. E por mais que as palavras da sogra fossem diferentes disso, ela não aceitou, ela decidiu, porque os olhos dela já tinham contemplado algo novo. E aí a gente precisa atentar para os nossos olhos, cuidado com os nossos olhos. Aonde nós estamos olhando? A palavra do Senhor nos diz o seguinte, diz em Lucas, né, que os nossos olhos são candeia para o nosso coração, né? Se os nossos olhos forem bons, tudo será bom. Se os nossos olhos forem maus, tudo será mal. Olha a responsabilidade que a gente tem de manter os nossos olhos sempre em algo que seja bom, que seja construtivo, que seja edificante. Primeiro em Deus e depois em coisas que nós vivemos e que decisões que nós temos que tomar, mas que sejam edificantes para a nossa vida. Não fazer nada na incerteza, mas termos certeza do que estamos fazendo. Esse é o primeiro ensinamento. E o segundo, ela vai nos ensinar que nada pode nos desencorajar. Nenhuma palavra da sua sogra desencorajou. Ela estava decidida, e ela não se deixou ser desencorajada. Por tudo, todas as coisas que a sua sogra fez, que a sua sogra trouxe para ela, ela não permitiu. E nós precisamos também fazer a mesma coisa, não permitir que pessoas, palavras, venham nos desencorajar. Muitas vezes são lançadas sobre nós palavras de desânimo, palavras de descrença, né? De falta de fé em Deus, de fé nas coisas que a gente vai fazer, ter certeza que aquilo vai dar certo, palavras de medo, pressão, a gente precisa de desânimo, nós não podemos permitir que isso venha nos desanimar, nos desencorajar de um propósito que Deus tem para nós. Se você é casada, seu casamento é um projeto de Deus, então você não pode desistir do seu casamento. Tá difícil? Tá, mas Deus é maior. O marido é complicado, o casamento não está legal, mas Deus é maior. Nós precisamos entender isso. Você precisa entender isso para que a sua vida seja transformada. O Senhor, ele não nos dá nada além do que a gente possa carregar. E por mais que às vezes um casamento esteja complicado, o Senhor, ele muda o coração, ele muda o seu e ele muda do seu esposo, para que a vida seja nivelada, para que você possa experimentar a melhor parte de Deus. É com filhos, então nós precisamos cuidar dos nossos filhos. A palavra do Senhor nos diz, né, que nós devemos ensinar aos nossos filhos o caminho que ele deve andar, para quando for velho, for adulto, for grande, ele sabe, ele não se desvia do caminho. Se a gente não ensinou o caminho correto, ou se a gente ensinou e ele não aprendeu, nós precisamos colocar nos pés do Senhor.
Porque o Senhor, Ele cuida dos nossos caminhos da nossa vida. Nós não podemos nos deixar ser desencorajados pelas situações que se apresentam, que se levantam. E Ruth, ela não deixou. E ela fez aqui duas coisas. Ela fez duas alianças. Primeiro, ela fez com sua sogra. E segundo, ela faz com Deus. Como que ela vai fazer essas alianças? No livro mesmo de Ruth, capítulo 1, versículo 16 e 17, ela vai dizer assim com a sua sogra, olha, aonde você for, eu irei. Onde você viver, eu viverei. Seu povo será o meu povo, seu Deus será o meu Deus. E onde você morrer, ali morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente se eu permitir que qualquer coisa a não ser a morte nos separe. Olha que coisa mais... Olha os ensinamentos que eu disse aqui. Primeiro, que ela não se deixa desencorajar, porque o Senhor me castigue se qualquer coisa diferente disso, então ela não permite, né? Ela não se desencoraja. Segundo, ela faz uma aliança com a sogra e uma aliança com Deus. O seu Deus é meu Deus. Nesse momento ela fala assim, Senhor, entrega a minha vida nas tuas mãos. E ali ela tem um compromisso com Deus, uma vida nova com Deus. E aí nós vamos para o terceiro ensinamento. Ela vai à luta. Quando elas chegam então em Belém, elas se estabelecem em Belém, elas precisam de alimento, precisam de sustento. Né? Elas não tinham, elas só as duas. E ela fala o que para a sogra? Então agora eu vou colher espigas. Estava na época da cevada, de colheita da cevada, e eu vou colher espigas. Ela se decide aí, né? Ela começa, já se posiciona para ir buscar uma fonte de alimento para elas. E quando ela vai, né, ela vai ouvir pessoas falando, é a moabita, é estrangeira. Por quê? Porque eles eram muito seletistas. Eles achavam que eles eram os melhores do que os outros. Eles não se misturavam com os outros. Por quê? Porque eles tinham a lei de Moisés, eles seguiam a lei de Moisés. Então, quem saía da lei de Moisés, para eles, estava totalmente fora. Eles não se misturavam e não aceitavam. Aí, o que acontece? Ela não se permite ser desencorajada por isso. Ela não se permite que essas palavras ou que essas coisas tirem ela do propósito que ela tinha. Ela tinha um propósito agora de juntar alimento, trazer alimento para dentro da sua casa. E nós precisamos fazer a mesma coisa. Nada pode nos tirar do nosso propósito. Nada pode nos inibir de ir à luta pelas coisas que nós queremos. Olha, eu vejo tantas pessoas querendo um bom emprego, mas não saindo de cima de uma cama. Não saindo, achando que o que vai fazer é muito difícil. Então não faz um concurso. A pessoa não procura um emprego, não faz um currículo, não se especializa, não faz um cursinho sequer. Outros abandonam a escola, não terminam mal um segundo grau. Eu vejo pessoas na igreja que quando tudo vai dar para eles, qualquer coisa que pergunta se quer ajudar na igreja, não quer. Por quê? Porque é difícil. Eu não sei, eu não tenho capacidade. Eu mesmo sou improvável. Até 2 anos atrás, eu era uma pessoa que eu achava que servir a Deus era eu ir para a igreja e sentar no banco. E o Senhor falou para mim, não é isso que eu quero de você. Eu quero de você mais. E o Senhor, Ele quer de mim, quer de você mais. Ele quer na igreja mais, Ele quer na nossa casa mais, Ele quer no nosso trabalho mais, na nossa vizinhança mais. Ele sempre quer mais de nós. E nós precisamos ir à luta, nós precisamos nos posicionar. Não podemos que palavras ou que pessoas que sejam preconceituosas e que acham que a gente não tem a condição, que vai nos impedir. Você acha que eu acho que eu esteja apta, pronta para poder estar fazendo isso aqui, trazendo essa mensagem? Não, mas eu estudo, eu peço a Deus a direção e eu venho para cá, para a sua frente, à frente de uma câmera para poder levar essa palavra a não sei quantas pessoas, porque depois que ela está publicada, qualquer um pode ouvir. E isso eu não pensava, eu sou improvável, todos nós somos improváveis, mas o Senhor, Ele nos sustenta e nós temos que ir à luta, não podemos nos desencorajar. Ela foi para essa colheita e havia uma lei de Moisés que dizia o seguinte, que na época da colheita, tudo que caísse, os pobres poderiam pegar. E eles não poderiam questionar e não poderiam impedir. Tudo que eles pegassem que fosse do dono, que ele colhesse, era dele. Mas o que caísse, eles não tinham que ficar recatando, né? Recolhendo, não. Ali era dos pobres. E ela usou dessa lei. E ela usou e foi. E aí ela ensina a quarta coisa, a humildade. Quarto ponto, humildade, porque humildemente ela vai falar com o capataz e pede para poder colher. Ela não quis usar do direito que ela tinha e simplesmente chegar lá e começar a colher, mas ela simplesmente se entrega, né? Ela se humilha para ele e pergunta, posso?
Quantas vezes nós não perguntamos posso para ninguém, nós achamos que nós somos donos, né? Tem um ditado que diz assim, a gente já chega no lugar, já quer chegar sentando na janelinha, né? A gente já quer chegar chegando. Ah, eu cheguei chegando, eu falo melhor, eu canto melhor, eu sei mais, eu sou mais top que os outros. Quantas vezes a gente faz isso? E quanto mais a gente faz isso, mais distante a gente está do propósito de Deus. A palavra do Senhor nos diz que bem-aventurados são os humilhados, porque eles serão exaltados. Não é que a gente vai ser humilhada pelos outros, mas que a gente se humilhe diante das situações e diante de Deus. E é isso que ela faz. Ela se humilha. Ela não esperou que passar por situações de chegar lá e se impor, né? De estar na frente dos outros. Ela não passou por isso. Ela mesma se humilhou. Há uma situação com Davi que ele faz um censo e o Senhor não se agrada desse censo. Então o Senhor vai falar com ele o seguinte: olha, eu vou te dar 3 castigos, você vai escolher. E dá para ele os 3 castigos. E ele, o que ele faz? Ele se humilha diante de Deus e fala assim: eu errei. Eu errei. Agora, se eu vou ter que vou escolher um castigo, eu quero um castigo, porque um dos castigos era ele passar 3 meses fugindo dos inimigos. E ele sabia o que era fugir dos inimigos, ele não quis. Então, o que ele falou? Prefiro cair na mão do Senhor, porque o Senhor tem misericórdia. Então, nós precisamos ser humildes. Nós precisamos ter mais humildade e entender que é isso que o Senhor espera de nós. Porque se nós não somos com o próximo, nós também não seremos com Deus, né? E se formos com Deus é falso, porque o Senhor, tudo que nós temos com Deus reflete no próximo. O quinto ensinamento é testemunho. Ela dá testemunho de vida. Ela dá testemunho com a sogra, ela dá testemunho no bom trabalho, ela expressa, ela revela seu caráter aonde ela está passando. E quando ela está colhendo, que Boaz vai chegar e vai perguntar quem é aquela mulher, a referência que o capataz diz é de que é uma moabita, né? Que é a parente de Noemi e que ela trabalhou o tempo inteiro, só parou para se alimentar e trabalhou o tempo inteiro. Ou seja, ela deu testemunho de uma pessoa de caráter responsável. Além dela não avançar o espaço, que já é um testemunho, ela também trabalha com seriedade. É isso que o Senhor espera de nós, que nós sejamos sérios no que nós façamos, né? Então nós devemos dar um testemunho de boa esposa, bom empregado, bom trabalhador, bom pregador, bom orador para quem trabalha com isso, bom pedreiro, boa manicure, boa cabeleireira ou boa empregada pública, seja lá o que for, o que você faça bem feito para que você possa testemunhar de Deus para as pessoas. As pessoas precisam ver Deus revelado em nós e ver através do nosso comportamento. O mau comportamento vai fechar as portas para nós. Um bom comportamento pode abrir. E às vezes a gente fala assim, mas Deus não faz as coisas. Deus não faz por quê? Ele faz todas as coisas, mas às vezes nós somos o empecilho. A nossa forma de ser está sendo bloqueio para o melhor que Deus tem para nós e nós, infelizmente, não usufruímos. Então, o sexto ensinamento, que ela busca a proteção de Deus. Quando ela faz aliança com Deus, ela já está se colocando debaixo da guarda de Deus. A palavra do Senhor nos diz, no Provérbios 8:17, assim: amo os que me amam e os que me procuram, por certo, me encontrarão. Foi isso que ela fez. O seu Deus é meu Deus. A partir daquele momento, ela procura o Senhor, e se ela procura, então o Senhor está ali para ela. Salmo 91 diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente vai descansar. Ou seja, descansa onde? Só quem habita debaixo do esconderijo do Altíssimo. Só quem habita com o Senhor. Quem tem o Senhor no seu coração, por mais que passe necessidades, a palavra do Senhor nos diz que a paz, que excede de todo entendimento, o Espírito Santo coloca em nossa vida. Então, às vezes, morre alguém na família, mas o Senhor bota paz no coração. É triste, chora, sofre, mas tem paz. Às vezes passa por enfermidade, às vezes passa por apertos, mas o Senhor coloca paz, porque a gente confia que é Ele que vai resolver. Não é nós, não é nossa força, é a força dele. E ela busca proteção. E a gente vai ver que isso aqui, quem vai dizer para ela é o próprio Boaz. No capítulo 2, versículo 12, o que é que Boaz vai falar para ela assim? Ele senta e fala assim, ó, que o Senhor, o Deus de Israel, sob as asas a qual você veio se refugiar, te recompense ricamente pelo que você fez. Ou seja, o Deus que você veio se refugiar. Quando a gente se refugia no Senhor, Ele realmente nos guarda e nos protege e nos dá direção. O sétimo ensinamento, prudência. Quando Boaz conversa com ela, ele vai falar com ela, então, vai recebê-la e vai dar a ela regalias. E ela vai falar para ele assim, mas
eu nem sou sua serva, né? Ou seja, os seus servos têm prioridade. Eu nem sou. Ela não chegou para ele como se, naquele lugar, como se ela, ele me deu ousadia, então eu vou passar por cima dos outros. Ela não chegou dessa forma. Ela sabia o lugar dela. Ela não era serva dele. Então ela sabia aquele lugar, né? Ela sabia que ela era uma estrangeira, ela era diferente dos outros. Ela sabia. E ela não quis. Ser ousada, atrevida, ela foi para decisões, mas não para com as pessoas. Ela simplesmente ela tem prudência. Ela vai falar com ele no versículo 13: espero que eu continue a receber a sua bondade, meu Senhor. Pois o Senhor me animou com suas palavras gentis, embora eu não seja nenhuma de suas servas. Ou seja, ela foi prudente com ele e manteve a humildade e a prudência, né? E o Senhor nos diz em Provérbios 25:7, é melhor esperar para ser convidado do que ser mandado embora e humilhado. Tem tanta gente que se mete em toda coisa, né? E de repente ela está sendo excluída, está sendo rejeitada. Eu já vi tantas pessoas em meio de conversas, estão conversando um grupo de pessoas, aí outro entra no meio da conversa assim, nem foi convidado nem nada, aí começa a sair um para cá, sai um para lá, ou eles conversam, continuam conversando entre eles e aquela pessoa fala é como se ela não estivesse. Para que isso? É prudência, né? A prudência nos ajuda muito. O oitavo ensinamento que o Senhor nos dá, né, que através de Ruth, é aproveitar as oportunidades. Oportunidades não foram feitas para ser perdidas. Lá na Paraíba, quando a pessoa tem uma chance de fazer alguma coisa e ela não quer fazer, o ditado deles é assim: olha, o cavalo selado não passa duas vezes no mesmo lugar. Ou seja, não perca a oportunidade. Essa você tem, você fique logo com ela. E ela, né, ela recebe essa oportunidade quando Boaz vai falar para os seus servos, olha, deixe, porque olha só, antes ela sabia que ela tinha direito à lei, do que caísse era dela. Mas olha o que Boaz vai falar. Boaz chega para os seus servos e diz para eles assim, no versículo 15, tá? Diz assim: permitam que ela colha as espigas entre os feixes e não a incomode, tá? Tirem dos feixes algumas espigas e deixe cair para que ela recolha, tá? E não atrapalhe, de novo, e não atrapalhe. Assim ela colheu cevada o dia todo, debulhou cereal e encheu quase um cesto inteiro. Olha só o que acontece, com o não perdeu a oportunidade, já que caiu, ela pegou. E tem tanta oportunidade que são lançadas para nós e a gente fica perdendo as oportunidades com pouca coisa. A gente perde porque a pessoa falou porque do jeito que não queria, porque eu tenho que me esforçar um pouquinho mais. E ela está falando aqui, não perca a oportunidade. Se você foi convidado para alguma coisa, você aprenda. Eu assumi a gerência no meu trabalho, uma vez, e eu não sabia nada, eu vinha de uma área que não tinha nada a ver com gerência e eu fui. E ali, o cliente chegava para mim hoje e falava assim, olha, eu preciso fazer um empréstimo de tal linha de crédito. Eu não sabia nada, eu era crua de tudo. Aí eu falava com ele assim, o sistema está fora do ar hoje, só pode voltar amanhã? Naquela época o sistema era muito diferente de hoje, que hoje tá tudo aí, né? Mas naquela época não. Aí eu falava assim, eu não sei nada, aliás, eu sabia que eu não sabia nada. Eu falei assim, olha, o sistema está fora, amanhã você pode vir? Posso. Eu levar para casa o normativo, eu levar para casa folder, eu levava para casa tudo quanto era coisa que falava daquele assunto, eu passava a noite lendo aquilo, no outro dia eu podia dar uma aula, porque eu não ia perder a oportunidade, eu tinha assumido uma gerência, eu ia perder aquela gerência, porque eu não sabia nada, dá para aprender, então a gente não pode perder oportunidades, seja qual for, e o Senhor hoje também, nesse treinar, nesse assunto, nessa conversa, né, com essa mulher, Ele está nos dando uma oportunidade de aprender algo diferente, e de aplicar na nossa vida diferente, então não perca essa oportunidade, né? Ela não perdeu. O nono ensinamento foi que Noemi depois fala com ela assim, olha, quando a Noemi sabe com quem ela está trabalhando, que é Boaz, ela vai falar com ele assim, olha, tira suas roupas, tome um banho, se perfume, vista roupas novas e vá até a eira, onde ele estava. E aí, o que Ruth, daquela hora, ela tira a roupa, toma um banho, veste roupa nova, se perfuma e vai. E o que significa isso para nós? Né? Significa, deixa seu passado, deixa as coisas que já te fizeram mal para trás. O que tem que ficar, ficou para trás. A palavra do Senhor nos diz que se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. E nós precisamos, então, agora o quê? Deixar o ranço, o medo, né? O abuso, a timidez, deixarmos os traumas, deixarmos os complexos, deixa isso para trás.
Vida nova, vive uma vida nova. O que o Senhor fala em Isaías? Ele fala assim: olha, eu já abri o mar vermelho, mas isso já passou, ficou para trás. Palavras do Senhor. Aí ele fala assim: isso já ficou para trás. Agora eu vou abrir caminho no deserto e rios no ermo. Ou seja, o que ficou, ficou. Agora vamos fazer coisas novas. E é isso que Ruth faz, ela vai fazer uma coisa nova. E Ruth, o que ela faz? Ela vai se deitar nos pés de Boaz. É o último ensinamento que ela nos traz. Ela deita aos pés dele. Porque quando ela se deita aos pés dele, ela como se ela está dizendo assim: me redime, me tira de onde eu estou, casa comigo. Eu estou vivendo uma vida ruim, uma vida perdida, e você pode me resgatar, porque ele podia ser o resgatador dela, ele podia ser o marido dela e tirar ela daquela aflição, daquela vida ruim que ela tinha, e ela vai se deitar aos pés dele, para que ele venha resgatar ela e tirar ela desse lugar. Quando ela faz isso, ele se interessa, e ali ele vai lutar por ela, e ele vai se casar com ela. Então, o que acontece? Ruth, ela se casa, ela se torna mãe de Obed. Obed é pai de Jessé, Jessé pai de Davi, e Davi é o ascendente de Jesus Cristo. Ou seja, olha o que houve. Olha o que houve. Porque essa mulher, ela teve passos. E o último dela foi se deitar aos pés de Boaz. E é isso que o Senhor fala com você hoje. Deite-se aos meus pés. Curve-se aos meus pés. Reconhece que eu posso te resgatar, que eu posso mudar sua história, eu posso mudar sua vida, eu posso mudar seu caminho, eu posso mudar tudo que está errado. Se você pensa que não tem saída, eu tenho. Se você pensa que não tem mais oportunidades, eu te dou. Se você acha que agora não há mais chance, te mostro que tem. Se você pensa que eu sou qualquer um, eu sou o Deus do impossível. E eu faço o impossível acontecer na sua vida. Aí o Senhor fala assim para você: deite-se aos meus pés, curve-se aos meus pés, clama. A palavra do Senhor diz assim: ó, clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. O que ele fala também na palavra dele? Ele fala assim: olha, os que estão cansados, vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Olha que o Senhor te dá uma oportunidade hoje de aprender com essa mulher e termina dizendo assim: vem para mim. Vem para mim. Não há nada na sua vida que eu não possa mudar. Não há possibilidade nenhuma que eu não possa transformar. Não há nada na sua vida que vai continuar do mesmo jeito se você se prostrar. E eu gostaria de deixar essa palavra com você. E eu tenho certeza que essa palavra vai mudar a sua vida, vai mudar seu coração, porque mudou o meu e muda todo dia. Não perca essa oportunidade. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E como esse vídeo chegou até você, permita que chegue até os outros. Curta, compartilha e se inscreva no canal. Aproveite e assine, né, o sininho, ative o sininho para que você possa receber mensagens novas quando for postada. Amém? Daqui a 15 dias nós vamos nos ver novamente e dessa vez nós vamos aprender com a mulher Cirofenícia. Que Deus te abençoe. Foi um prazer estar aqui novamente. Até lá.